pessoal quer saber do Gerson. Se o Gerson volta pro Flamengo, se o Gerson vai pro Palmeiras, como é que tá essa história? Você, Bruno, falou agora do Benedetti, falou do Barcelona, do Arsenal, uma outra informação que também eu não sei se já caiu pra fora ou não, mas o Nottingham Forest, também da Inglaterra, foi outro clube que procurou e o Palmeiras fechou as portas. Não só o Palmeiras, por enquanto, não se vê interessado em negociá-lo, como também os representantes do jogador acham que esse não é o momento. Então é bem possível ainda que ele fique mais um período, mais um tempinho no Palmeiras. E por falar em Palmeiras, você já cantou a bola, a informação, agora a discussão envolve o nome do Gerson, ele que voltou a ser nome nas manchetes no Brasil nos últimos dias, porque, enfim, a questão joga ou não joga no Zenit, volta ou não pro Brasil, o Palmeiras tem ou não tem interesse. Eu vou começar com o lado do Zenit e tenho certeza que meu querido André Hernan complementa, porque tem mais informações em relação especificamente ao Palmeiras. Sobre o Gerson no Zenit, a informação é que ele já se recuperou de um problema muscular. Tem mais ou menos aí 2 meses que ele não entra em campo, 1 mês e meio, já são 11 jogos praticamente sem entrar em campo, perto disso, 10, 11 jogos sem entrar em campo pelo Zenit, já se recuperou. A tendência é, se ele não jogar, se ele não voltar a ser convocado para o jogo do dia 19, domingo, contra o Sochi, pela Liga Russa, é sinal claro que é por opção tática, opção técnica. Deixa de ser um problema físico, porque a informação que eu tenho é que ele já se recuperou. Demorou um pouco mais, cogitou contratar um fisioterapeuta para tratar em casa e não num clube, mas enfim, passou por cima disso recuperado. Não está satisfeito no Zenit, não só por conta da lesão, mas porque o ambiente, o contexto, o futebol russo, enfim, o próprio Zenit não bate com o Gerson e vice-versa. O próprio Zenit se mostra um pouco insatisfeito com o dia a dia do Gerson e a gente pode evidentemente explorar isso um pouco mais. A relação não é boa, mas por enquanto o Zenit deixa claro, para abrir mão do Gerson, apesar de não achá-lo espetacular para esse momento, quer pelo menos recuperar o que foi investido nele, cerca de 25 milhões de euros, quando contratou ele do Flamengo. Então é isso, o Zenit não tá muito satisfeito com o Gerson não tá muito satisfeito com o Zenit, tá liberado, pronto para jogar, mas se não entrar em campo dia 19, a mensagem é clara, o Zenit quer correr com ele. Olha aí, essa é a informação então lá da Rússia. O Zenit, se o Gerson não entrar em campo então, no dia 19, pode ser um indício que o Zenit quer negociá-lo. Lá no Palmeiras, eu já ouvi, o André Hernan, que o Palmeiras sabe que negociar com o russo não é assim. Chega lá, tal, e é fácil contratar jogador. Mesmo porque tem um trauma ali, né? Claudinho. É verdade. É verdade. Porque o Palmeiras teve a experiência com o Claudinho e até com o Arthur, de negociar com os clubes lá. Então o Palmeiras sabe que esse tipo de especulação, não, o Zenit não quer, vai liberar de graça, o Palmeiras sabe que não é assim. Vamos lá. O lado palmeirense dessa notícia envolvendo o Gerson. O Gerson é muito bem avaliado dentro do Palmeiras. Muito bem avaliado. Eu conversei com algumas pessoas assim que me trouxeram muito uma visão do departamento de futebol, que é liderado pelo Anderson Barros. Né? Ele é bem avaliado, mas tem aí alguns caminhos ali que teriam que ser percorridos. Primeiro, logo de cara, não tem negociação com o Gerson. Não existe uma negociação hoje Palmeiras-Gerson para o ano que vem ou para outra janela. O que tem, assim, é um jogador bem avaliado, um craque, excelente jogador, só que é um jogador que 25 milhões de euros e tem 29 anos. Então, assim, o Palmeiras pagou no Vitor Roque 25 milhões de euros por um atacante de 19 anos. Sim. E o Gerson é um jogador, claro, que ajudaria demais, é muito bem avaliado, mas tem que ver se o custo com a questão da idade e a cultura de contratações do Palmeiras nos últimos anos. Porque isso é interessante, porque o Palmeiras ele pagou 20 no Vitor Roque, que é mais jovem, e existiu uma necessidade no elenco. O Palmeiras não vê essa necessidade nesse momento em ter um meio-campista, por mais que avalie positivamente o jogador. E pagou 10 no Andréas, por exemplo, menos da metade desse valor. A primeira oferta lá atrás, janeiro, aliás, eu, Bruno Andrade, Felipe Silva, nessa apuração, em janeiro a gente trazia o número. O número mágico era 18 milhões de euros. Qual jogador? Do Andrés Pereira pro Fulham. E aí, bônus aqui, bônus ali, beleza, top, bate 20. Não teve a negociação, ele não quis sair do Fulham. O Palmeiras pagou a metade desse valor. Então, assim, 25 milhões para um jogador que você já tem ali o Andrés, você já tem ali o Lucas Evangelista, que vai voltar no ano que vem, tá se recuperando e vai voltar no ano que vem. Então, assim, vale a pena. O Gerson ano que vem faz 30 anos. Vale a pena você pagar 25 milhões de euros num jogador que tem 30 anos? É uma pergunta que me foi feita quando eu estava apurando a questão do interesse do Palmeiras no Gerson. Sim. E aí eu fiquei com aquela coisa, realmente não é um pouco da cultura do Palmeiras das últimas contratações. O Andrés tem quantos anos? 26 ou 27? Eu acho que ele já tem... 26, por aí, 26 um pouco 27. mais até. Acho que já tá batendo em 29, Tá batendo em 29. Mas você sabe que eu perguntei para um pessoal... Posso trazer uma informação que chega agora do Gerson? Pode. Opa. E só para completar o que o Hernan tá falando, dessa questão do perfil, eu até imaginei assim, a Leila, pessoalmente, ela não quebraria esse tipo de perfil do Palmeiras só para assim, ganhar uma disputa
com o Flamengo, sabe? Assim, na vaidade. Sabe e aí o que me responderam assim, a Leila não trabalha pra ganhar por picuinha. Sim. Ela é mais fria e profissional. Ela não é dirigente à moda antiga, que às vezes por picuinha faria uma loucura só pra provocar um rival. Então não é do perfil dela. E assim, a saída do Gerson do Flamengo da maneira que foi, a venda pela multa, a multa era baixa, diminuiu, o pai do Gerson ali no Zenit, com os intermediários e tal, é muito difícil imaginar um cenário do Flamengo entrando numa disputa para recontratar o Gerson. É muito difícil imaginar, pela maneira que ele saiu. Não vou dizer que ele saiu pela porta dos fundos, mas ele saiu, cara... Claro. Precisava ter saído. Você que quis sair daqui. Exato. Né? Então, agora... assim, difícil imaginar uma retomada de Flamengo e Gerson. Vamos lá, Bruno Andrade. O que pintou aí envolvendo, então, o Gerson, hein? O futuro do jogador. Conforme vocês falaram, que o Palmeiras vê com bons olhos o Gerson, apesar de muito caro, não tem negociação em andamento. O que me contaram agora, e estava aqui com um olho no celular e outro no computador, enfim, com o WhatsApp aberto aqui no web WhatsApp, a informação que me chegou foi o seguinte, que o Zenit, tendo conhecimento de que o nome do Gerson é bem visto dentro da academia de futebol, apesar de não existir negociação, o Zenit repassou para alguns intermediários, e aqui eu só trago um contexto muito rápido, o Zenit mudou de diretoria recentemente, tem mais ou menos 6 meses que trocou diretor desportivo, e esses 2 novos contratados da diretoria são apaixonados pelo futebol brasileiro, sobretudo pelos jovens sul-americanos, pelos jovens jogadores brasileiros. Então, aquilo que o Zenit passou para alguns intermediários que tem mexido bem nos bastidores do Zenit aqui, se o Palmeiras quiser avançar com uma proposta ou com uma negociação, o Zenit gostaria, depois era perceber se o Palmeiras alinharia nessa estratégia. O Zenit gostaria de envolver o Riquelme Felipe, o jovem atacante do Palmeiras, que o Zenit já está de olho, chegou ali a abrir negociações em volta de 12, 15 milhões de euros. Então, se o Palmeiras quiser, aí é importante frisar aqui, se depender do Zenit é espetacular, mas falta o Palmeiras querer incluir o Riquelme Felipe na negociação, o jogador está avaliado em mais ou menos 15 milhões de euros, e depois o Palmeiras teria uma facilidade maior de reduzir o valor da negociação e abrir conversas com o Gerson. Então a informação é essa, se depender do Palmeiras, se ele quiser, dá para envolver o Riquelme Felipe e o negócio, entre aspas, ficar um pouco mais fácil, um pouco mais barato. Então a gente acertou todas as pontas aqui, o Zenit quer e tem interesse no Riquelme Felipe, jovem da base do Palmeiras. O Palmeiras neste momento não quer, André Hernan. Neste momento. Apesar de entender que é um bom jogador, tá? Mas nesse momento acho que não é o perfil e que não tem a necessidade no elenco. O Palmeiras não vai sair se desfazendo dos seus jovens, simplesmente pelo fato de, vamos trazer o Gerson aí para fazer um barulho no mercado. Tanto que, e aí estamos falando do Riquelme Felipe, que é um jogador que ainda não despontou no Palmeiras. Isso. Agora quem entrou no final de semana foi o Belé. Que é outro jogador também que o Palmeiras bota muita expectativa. Isso. Para você ter uma ideia do termômetro de como o Palmeiras fecha a porta para os jovens, o Luigi recebeu uma proposta de 10 milhões de euros do Neon, dos Emirados Árabes, e o Palmeiras não quis fazer negócio. 10 milhões de euros. Arábia Saudita. Da Arábia Saudita. Pelo Luigi, o Palmeiras não quis. É o seguinte, tem um pessoal perguntando aqui, olha, da renovação do Abel. Acho que a gente pode falar sobre isso amanhã, tá, André Hernan? Podemos. Porque a gente já passou aqui, 1.500 pessoas assistindo. Pro primeiro dia tá bom, hein, Hernan? Não, pro primeiro dia tá ótimo. Mas vamos aumentar, né? A gente quer mais. Amanhã todo mundo volta, hein? O que é legal de falar também sobre planejamento de contratações do Palmeiras para 2026, o Palmeiras está totalmente focado em chegar à final da Libertadores, vai jogar contra a LDU. O brasileiro vai ter jogo contra o Flamengo, que é decisão, vai ter jogo contra o Cruzeiro, que também é decisão, são os rivais diretos. Tem o Red Bull Bragantino já na próxima quarta-feira também, que é jogo decisivo. Então, assim, o Palmeiras olha para 2026, na questão de contratações, reposição. Essa é a palavra que eu ouvi. Reposição. Se alguém sair... Palmeiras campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ou de um e outro, ou dos dois, o elenco vai se valorizar. Como, por exemplo, se valorizou o Richard Rios, que teve Zenit, teve Roma, e aí quem acabou levando foi o Benfica por 30. Por exemplo, se saiu o Flaco por 35 milhões de euros. Aí vai atrás de um centroavante. O Facundo Torres, vira e mexe também está ali na mira. O Palmeiras renovou o contrato do Giai, e o Giai é alvo de clubes italianos. Então, assim, o Palmeiras vai ao mercado em janeiro, na janela, para repor possíveis saídas. Mas não vai chegar e falar assim, olha, preciso de um zagueiro, preciso de não sei o quê. O zagueiro que o Palmeiras quer contratar já está jogando. E muito bem avaliado, que é o Fux. É o Fux, boa. Já está ali no elenco. E o Palmeiras vai ter um senhor reforço para 2026, que chama-se Paulinho. Tem isso ainda. Internamente no Palmeiras, a volta do Paulinho em 2026 é tratado como reforço. Olha o reforço que o Palmeiras vai ter. Então,
Então, assim, nós estamos falando do Flaco, Vitor Roque, Facundo e tal, mas tem o Paulinho, Sim. tem que E encaixar foi o Paulinho. decisivo aí na Copa do Mundo de Clubes. Minha família, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes do Palmeiras. André Hernandes, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo do Verdão. Já chega deixando aquele like maroto no canal e ativa o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Combinado? Então você tá a favor ou não se o Gerson pode vir jogar no Palmeiras? Se ele for vir, se seria uma boa contratação, deixa no comentário a sua opinião. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.